Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. O nosso tema de hoje me foi sugerido por um de vocês há um tempo atrás, tá? E é o seguinte: o que essa pessoa realmente sente quando você entra em contato com ela, tá? Seja ligando, seja através de mensagem, seja nas redes sociais, o que for, tá? Vamos descobrir o que ela realmente sente, porque às vezes a pessoa não responde ou responde de uma maneira fria, estranha, mas a gente não sabe o que ela realmente está sentindo, tá? Então, vamos descobrir? A gente tem dois grupos, tá? O grupo número 1, a gente tem aqui o True Heart, né? O coração verdadeiro. E o grupo número 2, a gente tem o Elemental Wisdom, tá? Vamos lá tirar uma cartinha para cada grupo, para representar aqui o grupo de vocês. Então, como essa pessoa realmente se sente quando você entra em contato? Vamos entender. Grupo número 1, grupo número 2. Gente, se você, por exemplo, eu não entro em contato, nunca entrei em contato primeiro. Então, leve em conta como se fosse assim, o que essa pessoa sentiria caso você entrasse em contato, tá? Então, adapte aí a sua realidade. Então, vamos lá. Escolham aí de acordo com a intuição de vocês. E uma vez que vocês escolherem, aqui, ó, deixa eu aproximar primeiro, né? Ó, o grupo número 1 e o grupo número 2, tá? Então escolham de acordo com a intuição de vocês. E uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? Gente, só lembrando, se vocês quiserem me ajudar a atingir os 1000 seguidores lá no meu outro canal, tá? O Tarot Secrets Alternativo, tá aqui na descrição do vídeo, o link, é só você clicar e seguir lá também, tá? Tem várias outras leituras sobre outros temas que não é amor necessariamente, tá? Então, se vocês quiserem dar uma força lá, eu agradeço, tá? Então, a gente se vê lá na sua opção. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 1, vocês escolheram essa cartinha aqui, The Sword, que é a espada, tá? Essa carta, gente, pra mim, ela representa dualidade, representa dúvida de repente, né? Uma decisão, sabe? Que a pessoa tem que tomar. Ou eu sinto que essa pessoa fica dividida entre sentimentos bons e ruins, tá? Ao mesmo tempo. É uma sensação que eu tenho em relação a essa carta aqui. A interpretação intuitiva que eu tenho sobre essa carta nessa posição aqui hoje, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aquelas cartinhas que eu sempre gosto de colocar na introdução, tá? Então, vamos lá. O que essa pessoa realmente sente quando você entra em contato? Por que saiu essa carta da espada aqui? Para representar esse grupo número 1. O que essa pessoa realmente sente quando você entra em contato? Vamos lá? Ó, 5 de espadas, conflito. Mas esse conflito aqui, gente, eu vejo sempre como um conflito interno, tá? Ó, o conflito e derrota, né? Então, um conflito interno, a dúvida, o que eu falei. Essa carta aqui, ela é muito assim, né? Essa divisão, tá? A gente tem esse lado, tem esse aqui que eu vejo cores alegres, quentes, né? Feliz, e esse lado aqui mais obscuro. Então, eu sinto que essa pessoa sente um misto de sentimentos, tá? O que mais? 6 de ouros, fala sobre prosperidade material e espiritual. 5 de ouros e Ás de ouros, tá? Então, assim, gente, ó, no fundo a gente tem o 7 de ouros, paciência e planejamento. Vitória e sucesso. A lua, o lado sombra. Tá, o que eu vejo aqui, né? É o que eu falei, né? Eu sinto que essa pessoa fica um misto realmente de emoções. Ela fica feliz, mas também tem aqui um lado, um conflito que a gente vai descobrir melhor o que é, tá? Eu sinto que ela se sente feliz e vitoriosa porque é como se ela tivesse uma confirmação de que você tem um sentimento parecido, né? Por ela, que é algo recíproco, tá? E ao mesmo tempo eu sinto que ela fica dividida entre responder ou não. Dar uma chance para essa comunicação de vocês abrir ou não, sabe? Eu tenho essa sensação aqui. Então vamos ver aqui. Vamos ver um pouco melhor. O que essa pessoa realmente sente quando você entra em contato com ela? Eu vou apagar aqui essa luzinha para não ficar... Não gosto de sombra.
O que que essa pessoa realmente sente quando você entra em contato com ela? Vamos lá? Foca, mentaliza, pensa nessa pessoa. Ó, o enforcado, julgamento, 2 de ouros, a força, 7 de copas, pajem de paus. Eu vou só ajeitar aqui. Vocês sabem que eu gosto de tudo bem arrumadinho. 7 de paus. Pajem de paus, 4 de paus. 5 de ouros. Ás de paus. Ela fica na dúvida, né? Sobre o que fazer. 4 de ouros. Rei de espadas e 9 de paus. Aqui por enquanto, mas eu vou colocar outras cartinhas depois, tá? 8 de ouros, 8 de espadas, 3 de paus. Tá, gente? Ó, realmente, né? Como eu falei, essa pessoa que ela se sente dividida, tá? Em um conflito aí interno quando você entra em contato com ela. Por quê? Ou se você entrasse em contato com ela, tá? Porque eu sinto aqui que o grupo da galera que tá em triângulo tá aqui, provavelmente, tá? Essa pessoa pode, como eu falei, ela fica na dúvida entre responder ou não, tá? Deixar ali realmente no vácuo, sem responder, sem falar nada ou não. Porque eu sinto que essa pessoa aqui realmente pode estar comprometida com alguém ou alguma coisa, algum plano ou algo assim, tá? Aqui, ó, que a gente tem o enforcado, que fala sobre uma pausa, sobre estagnação, e o 4 de paus pode falar de casamento, de compromisso, tá? Então eu sinto que essa pessoa aqui, o motivo pelo qual ela pensa em não responder seria esse, né? Ela estar comprometida com alguma outra coisa, ou o fato de que ela sabe que você quer um compromisso e de repente ela não quer um compromisso nesse momento, tá? Então, ela sabe que, por esse motivo, o mais correto seria ela ficar na dela. Mas, essa pessoa quer falar com você, tá? Essa pessoa aqui, ela tem sentimentos por você, ela quer... Eu sinto que vocês podem, inclusive, estar assim, meio cada um na sua, né? Essa pessoa, quando vocês ficam um tempo longe, ela quer resgatar a comunicação. Essa pessoa quer que você volte para a vida dela, tá? Então, assim, ela fica realmente dividida. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu acho que eu devo fazer. Tá? Ela fica aqui, ó, na dúvida. Eu faço o que o meu coração tá mandando ou o que a minha cabeça tá mandando? Porque o que eu quero mesmo é tomar uma atitude, é falar com essa pessoa, é realmente entrar em contato aqui, enfim, corresponder, né? Essa pessoa que se sente aqui muito atraída por você, ela tem, quando você não entra em contato, ela tem vontade de entrar em contato. Ó, a carta da força me fala que tem sentimentos, da força junto com o 4 de ouros, né? Tem sentimentos que essa pessoa tem por você que ela não diz, que ela mantém escondido, que ela não fala, que ela tenta controlar, tá? Inclusive, essa pessoa pode ter aqui um certo sentimento de posse em relação a você. Como eu já disse, tem muito desejo, muita vontade de agir nesse sentimento que ela tem, mas eu sinto que ela esconde esses sentimentos de você. E ela tenta controlar para não deixar transparecer, para não deixar você saber o que ela realmente sente, sabe? E assim, ela fica aqui, ó, rei de espadas, na dúvida, né? Tentando escolher o que é que eu faço. Qual passo que eu dou? Porque eu sinto que essa pessoa nem consegue resistir a você, mas também ela não consegue desapegar de você. Tá? Esse 4 de ouros também fala de um apego. Essa pessoa sente um apego por você e esse apego faz com que ela queira, obviamente, responder, com que ela queira falar com você, tomar uma atitude, né, com esse pajem de paus, ó, tá? Então, assim, realmente, ela fica dividida e eu sinto que, às vezes, a emoção pode ganhar, às vezes a cabeça pode ganhar aqui, mas essa pessoa, ela tenta resistir bastante, né? Aqui, 9 de paus me diz que essa pessoa aqui, ela não superou você ainda, tá? Se você acha que essa pessoa já esqueceu você, já superou, já tá em outra,
Ela pode até estar saindo com outra pessoa, com outras pessoas, mas superar você ela não superou. Então a mensagem sua ainda mexe com essa pessoa, tá? Aí eu sinto que ela pode se perguntar, quando você manda mensagem, ela fica se perguntando assim: será que eu entro de novo nesse ciclo, né? Porque eu sinto que se vocês têm um motivo para não estarem juntos e esse motivo não deixou de existir, ela pode ficar se pensando: será que vale a pena eu reiniciar esse ciclo de comunicação com essa pessoa, me apegar mais ainda de novo e tal, para depois ter que dar as costas de novo, sabe? Então eu sinto que essa pessoa fica aí nessa divisão, né? Vamos ver o que mais. O que essa pessoa realmente sente quando você entra em contato com ela, ou se você entrasse em contato com ela. E eu sinto que essa pessoa, ela tenta não meter os pés pelas mãos, não agir por impulso, sabe? Com esse 7 de ouros aqui, ó, fala muito sobre paciência e planejamento. Então eu sinto que ela não responde de maneira precipitada, nem sem pensar. Ela sempre pensa bastante, sabe? Antes de responder. Vamos ver. O que mais que essa pessoa sente quando você entra em contato? 9 de copas. Ela fica feliz, né? Como se fosse, assim, um desejo realizado, tá? É como, eu sinto que ela sente assim como se fosse realmente uma vitória, né? Você entrou em contato porque era algo que ela queria que acontecesse, né? E acontece. Ó, o que eu falei mais uma vez, ela pergunta se ela fica na dúvida, uma das dúvidas é, será que vale a pena resgatar, né? Esse contato, essa comunicação, esse envolvimento, se a gente não pode estar junto? Será que vale a pena entrar nesse ciclo de novo, tá? Ó, mas ela fica feliz, olha o sol. Fica feliz, eu sinto, porque também fica, como eu falei pra vocês, fica óbvio pra ela que você também gosta dela, né? Que você também tem um apego por ela. Ó, e ela pode tentar se segurar bastante, sabe? Pra não deixar realmente transparecer que ela gostaria, ou que ela quer um novo começo, ou que ela quer algo realmente com você. Essa pessoa aqui, como eu disse, pra alguns de vocês ela pode estar comprometida. Essa pessoa pode estar comprometida com alguém ou com alguma coisa, tá? Como eu disse pra vocês. Ou ela não quer um compromisso nesse momento. Mas eu sinto que essa pessoa vê você, né? De um jeito ou de outro, ela vê você como alguém engraçado, especial, tá? Você é alguém com quem ela consegue... Ela leva a sério. Não, você não é mais uma pessoa só pra ela, tá? E tem aqui realmente, ó, às vezes essa pessoa pode até fazer você entrar em contato com ela sem nem perceber, de tanto que ela lembra, que ela pensa em você, né? Ela pode sentir você intuitivamente. 7 de ouros, o que é que eu disse? Essa pessoa espera, né? Às vezes que você entre em contato, mas também tem muito essa questão, se essa pessoa estiver num relacionamento e tal, ela pode... Eu sinto que ela pode ficar refletindo, sabe, sobre o plano a longo prazo, o que que ela pode, sabe, se vale a pena, né, fazer, dar esse passo aqui, qual vai ser, tipo, qual o propósito disso no futuro, sabe? Ó o 2 de espadas, falando sobre indecisão mais uma vez. Esse 2 de espadas, inclusive, me lembra que, ó, essa carta, tá vendo? A divisão aqui, ó. Então eu sinto que essa pessoa ela realmente fica muito na dúvida, né? O que é que eu faço aqui? Porque eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente não tem como mudar essa situação nesse momento. E aí, será que vale a pena eu responder e resgatar esse contato, resgatar essa conexão com essa pessoa, se eu vou ter que dar as costas de novo, sabe? Aí eu sinto que toda vida que você entra em contato, ela fica nesse dilema. Mas é como eu falei com vocês, essa pessoa aqui ainda não superou você, ela ainda tem esperança, sabe, de alguma coisa em relação a você, e por isso que toda vida que você fala com ela, mexe com ela de alguma maneira, tá? Mexe, realmente. E aí, olha o 2 de copas no fundo, tá? Se a pessoa sente uma conexão com você, ela sente por você, é recíproco aqui o sentimento de vocês, mas eu sinto, ó, tá vendo? O desejo, a vontade de se falar, de se comunicar, e eu sinto que ela acaba respondendo a maioria das vezes, tá? Ó, e quando ela não responde é porque ela tá se deixando levar mais pelo lado racional, mas pelo coração dela, ela responderia. Então eu sinto que tem aqui realmente essa questão da dúvida aí, desse sentimento de será que vale a pena, né?
me apegar de novo pra gente ter que se afastar, se a gente não pode ficar junto e etc. Então, o sentimento principal dessa pessoa aqui é dúvida, mas tem também, como eu falei, felicidade, né? Por saber que é recíproco, o sentimento que ela tem por você, uma vontade de agir. Essa pessoa gosta muito de você, mas eu sinto que as dificuldades aqui é o que fazem ela se questionar e às vezes pode ser até que ela não responda, tá? Que ela opte por ficar mais na dela, mais porque ela ouviu o lado racional e não o coração, tá? E quando ela responde é porque ela ouviu o coração. Então eu sinto que tem aqui, às vezes, essa mudança de comportamento, né? Esse vai e vem, às vezes ela age de um jeito, às vezes age de outro. Então eu sinto que é muito porque toda vida vem essa dúvida, vem esses sentimentos bons e os sentimentos ruins, tá? As dúvidas e etc, tá ok? O que é que essa pessoa que realmente sente quando você entra em contato com ela? Só pra gente, ó, boas notícias, tá vendo? Ela fica feliz com a sua mensagem, tá? Ó, surpresa, milagre, então essa pessoa fica muito feliz quando você entra em contato com ela. Ó, memória, né? Traz, essa pessoa provavelmente sente falta de falar com você. Então, quando você fala com ela, traz boas lembranças, né? Um sentimento bom, assim, de estar matando saudade, sabe? De uma pessoa que ela gosta, ou de quem ela tava com saudade. Olha só, aliança, né? Confiança, honestidade, compatibilidade, ó. Pessoa extremamente feliz, né? Por estar ali falando com a pessoa de quem ela gosta, de quem ela quer estar perto, principalmente se vocês passam tempo sem se falar, por causa das circunstâncias, por causa da situação de vocês, sempre que vocês se falam, para essa pessoa mexe com ela, com os sentimentos dela, né? Ó, e tem aqui um sentimento de dor, né? Essa carta fala de dor, machuca um pouco, como eu disse. É um misto de sensações, sentimentos bons e ruins. Machuca porque eu sinto que tem aqui um motivo pelo qual vocês não podem ficar juntos, pelo menos nesse momento, tá? Vocês não podem se manter em contato. Mas, ó, tá vendo? Uma conexão. Essa pessoa sente uma conexão com você aqui, né? Então, assim, realmente, eu sinto que tem aqui um misto, né? Ó, tá vendo? Ó, essa carta aqui fala de desculpas, né? Culpa, tá vendo? Essa pessoa pode sentir culpa, como eu falei, se ela for comprometida. Então ela pode sentir culpa, ou então se ela sabe que você quer um compromisso, mas nesse momento ela não quer, ou ela não pode oferecer, ela também pode sentir culpa por isso, tá? Então aqui tem um misto, ó, perda, tá vendo? Um sentimento do porquê não pode estar com você nesse momento. Então eu sinto que realmente é isso, né? Um sentimento de misturado, tá? Então, assim, tem uma agridoce, né? É uma experiência agridoce aqui para essa pessoa. É bom e é ruim ao mesmo tempo, tá? E eu sinto que isso aqui responde porque que às vezes ela pode responder, agir de forma amorosa e outras vezes não, porque isso aí depende do lado dela que vem, se é a cabeça ou o coração, tá? Essa divisão aqui, essa dúvida que ela sente toda a vida que você entra em contato com ela, tá bom? É isso que eu vejo pra vocês, grupo número 1. Espero que tenha feito sentido. Se sim, me digam aí nos comentários. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no meu canal. Se não, dá uma olhadinha na outra opção, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2. Vocês escolheram essa cartinha aqui, o templo, tá? Vamos ver o que ela tá fazendo aqui. Antes disso, vamos usar aquelas cartinhas que eu gosto de usar pra clarificar, tá? Então, o que essa pessoa realmente sente quando você entra em contato com ela? Por que essa carta do templo está aqui representando esse grupo número 2? Gente, essa carta, né, intuitivamente falando, ela me dá uma sensação de paz, tá? Uma sensação de paz, de calmaria. Vamos ver. Por quê? Por que essa carta saiu aqui representando esse grupo número 2 para responder essa pergunta, né? O que essa pessoa realmente sente quando você entra em contato? Ó, 6 de espadas, o hierofante, 6 de copas, 4 de paus. Que transformação, tá? Eu sinto, gente, aqui que é como se
essa pessoa tivesse aprendido alguma coisa, sabe? Com esse relacionamento de vocês, com essa situação de vocês. Eu sinto como se, de alguma maneira, quando você entra em contato, essa pessoa se sente bem, assim, é como se não. é, Ela, até pouco tempo atrás, pode ser que ela sentisse. Se sentia em dúvida ou se sentia ainda magoado, machucado, sabe? Ó, com esse 9 de espadas. E eu sinto como se ela tivesse meio que aceitado a situação de repente como ela é, sabe? Conseguido deixar a mágoa, o sentimento ruim para trás, ou esse sentimento de, não sei, o que quer que seja, um sentimento ruim que poderia estar relacionado à situação de vocês, eu sinto que essa pessoa conseguiu deixar para trás, assim, o sentimento ruim, sabe? É como se ela tivesse aprendido com a experiência ou com o que vocês viveram, ou o que quer que tenha acontecido aí com vocês. Eu sinto como se essa pessoa tivesse aprendido alguma coisa. E quando você entra em contato, ela fica ok, ela acha até bom. Ó, 4 de paus, 6 de copas. Ela sente uma certa alegria por sentir falta de falar com você, mas é tudo num sentimento muito pacífico, de calma, de paz. Mas eu sinto que até pouco tempo podia não ser assim, tá? Eu sinto que esse sentimento mudou, se transformou. Ela deixou para trás alguma coisa que incomodava, algum sentimento ruim aí em relação à situação de vocês. Vamos entender melhor aqui, tá? Então ela fica feliz porque eu sinto que essa pessoa sente falta e existe pelo menos um carinho aqui por você. Eu ainda não sei o que mais, mas a gente vai ver. Mas tem pelo menos um carinho. O 6 de copas fala pelo menos de amizade, né? De ter boas memórias, tá? Mas ela fica alegre, feliz aqui. É uma pessoa, ela considera você. Então é engraçado. Vamos entender melhor aqui. O que essa pessoa realmente sente quando você entra em contato com ela? Mas tem felicidade, alegria, mas também tem uma certa sensação de paz. Vamos entender. O que ela realmente sente quando você entra em contato, ó. 3 de ouros, 2 de paus, 6 de ouros, torre, pajem de ouros, 2 de ouros, 4 de espadas, 5 de espadas, o mago, cavaleiro de paus, 2 de espadas e rei de ouros. Que engraçado. 9 de ouros aqui. Sacerdotisa, o carro, 10 de paus. Sabe que essa mensagem aqui, engraçada, eu tô sentindo que é como se talvez você e essa pessoa tenham dado um tempo para poder, não sei, para poder apaziguar as coisas ou para equilibrar os sentimentos de alguma forma. Porque tem algumas cartas aqui que falam sobre dúvida, tá? Sobre incerteza, sobre que caminho seguir, mas ao mesmo tempo, conflito, né, também. Mas ao mesmo tempo, eu sinto como se essa pessoa estivesse buscando um meio termo, sabe? Como se ela estivesse buscando equilibrar os sentimentos dela em relação a essa situação de vocês. Eu sinto que pode ter havido algum tipo de rompimento ou de ruptura, né? Nessa situação de vocês aí, tá? Que eu sinto que pode ter sido o que trouxe esse sofrimento para ela antes, né? Quando vocês romperam, quando houve uma decepção ou uma quebra aí na conexão de vocês. E eu sinto que é como se, por algum momento, essa pessoa pode ter ficado com raiva, essa pessoa pode ter ficado confusa, avaliando essa situação de vocês. E eu sinto que talvez quando vocês estão distantes, essas dúvidas voltam, tá? Ela se sente assim meio perdida, ela se sente meio angustiada
Mas aí quando você entra em contato com essa pessoa, é como se você acalmasse os ânimos dessa pessoa. Então eu sinto que essa calma que ela sente, né, como eu falei, uma certa paz, um sentimento de calma, de esse sentimento de apaziguamento, assim, né, interno, tá? Eu sinto que vem porque você veio falar. E quando você não vem falar, essa pessoa pode ficar ali muito ansiosa, né, nesse meio tempo, quando vocês estão distantes de repente, ela pode ficar muito ansiosa pensando aqui, refletindo sobre tudo, tá? Pode ficar se perguntando o que está acontecendo, sem entender o seu comportamento. Interessante. Aqui, eu sinto que ela fica meio que oscilando entre se sentir confiante nessa situação de vocês, entre de repente tomar uma atitude para vir falar com você, ou não, se é isso que você realmente quer. Eu sinto que essa pessoa pode ser insegura, tá? Ela pode ser insegura e quando vocês estão distantes ou quando você não toma a iniciativa de vir falar com ela se sente como se você tivesse. Ela começa a se questionar sobre os seus sentimentos ou sobre o que você quer, tá? E eu sinto que pode ter sido por algum tipo de desentendimento, ou essa ruptura aqui que houve no passado, ou algum tipo de decepção, alguma coisa que aconteceu entre vocês, né? Pode ser que em algum momento você tenha dado as costas e bloqueado essa pessoa, e aí quando você não entra em contato logo com ela, ela pode se sentir como se isso estivesse acontecendo de novo, ficar se questionando, se sentir insegura. Ou ela pode ficar irritada, se sentir insegura, achando que você pode estar falando com outras pessoas. E aí, quando você vem falar com ela, é como se fosse uma negativa desses sentimentos ruins que ela tem, sabe? E aí ela fica feliz e fica tranquila. Mas sempre que vocês ficam, ou você fica sem falar com essa pessoa, ou tomar iniciativa, ela fica se questionando sobre os seus sentimentos por ela. Que louco, né? Eu sinto que isso aqui pode ser insegurança, tá? Dessa pessoa. Por quê? O que eu tô vendo aqui? Eu sinto que você pode ser uma pessoa que tem um comportamento bem independente, tá? Um comportamento assim, bem você de repente não gosta de tomar iniciativa, ou você, enfim, você pode ter um jeito meio que passa a impressão para essa pessoa que você não precisa dela, ou que você, de repente, ter ou não ter essa pessoa na sua vida, tanto faz, tá? Você pode ser uma pessoa que tem uma certa ar de mistério e ela não entende exatamente para onde vocês estão indo ou o que vocês querem, qual é o objetivo, o seu objetivo com ela nessa situação. Oh, eu sinto que talvez essa pessoa ela tem ali, ela mede, ela pode ser o tipo de pessoa que mede o interesse de outra pelo, pelo esforço que ela coloca na situação, no relacionamento, ou pelo que ela faz, ou o tanto que ela procura, o tanto que ela toma iniciativa. Então, quando ela não vê uma iniciativa da sua parte, né, ela fica angustiada, tá? E aí eu sinto que você tomar a iniciativa, vir falar com ela, é como se fosse uma demonstração de que você gosta dela também, por isso que ela fica tranquila. Ela finalmente, nesse momento, né, ela sabe que você também tem interesse nela, e aí ela sente esse certo momento de paz, de tranquilidade, tá? Vamos ver o que mais. O que essa pessoa sente quando você entra em contato com ela? Ó, esperança, né? Ela sente uma esperança de que as coisas podem dar certo ainda. Ó, 6 de espadas, mais uma vez, né? Uma cura. Não sei se vocês brigam de repente, aí quando você entra em contato, ela sente assim que não perdeu, que não acabou ainda, que ainda tem jeito, sabe? Para alguns de vocês essa pode ser a situação, tá? Ó, essa pessoa tem, eu sinto que quando você toma a iniciativa de entrar em contato com essa pessoa, pode ser um dos poucos momentos em que essa pessoa sente uma certa clareza do que você sente por ela. Ela tem é um dos poucos momentos em que ela tem certeza do que você sente por ela, tá? Essa pessoa tá sempre com medo de que você dê as costas e vá embora. Ó, é como se ela sempre estivesse esperando que você fosse fazer isso, tá?
É como se, eu sinto que essa pessoa não sente como se fosse uma estabilidade no seu comportamento em relação a ela. E é isso que traz essas dúvidas para ela sobre o que você sente por ela, tá? E por isso que ela fica tão angustiada quando vocês estão distantes. E digo mais, essa pessoa às vezes pode até não falar com você, não entrar em contato, não tomar uma iniciativa de propósito para ver se você vem até ela, para ela ter um pouco dessa certeza de que você gosta dela também. Entende? Essa pessoa tem uma certa dificuldade de entender você, eu sinto. Entender você, o que você sente, o que você quer com ela. E muitas vezes ó, ela quer tomar a iniciativa, mas ela se segura, tá? Ela se segura. Ó, essa pessoa aqui pode estar tentando ser mais racional, né? Se controlar um pouco mais, não agir de maneira muito precipitada ou não ser a única a tomar iniciativa, tá? É como se sempre que vocês estão distantes, essa pessoa espera que você suma ou que as coisas acabem. Quando você volta, é sempre uma boa surpresa, uma boa alegria, né? Uma boa alegria é ótima, uma boa surpresa, um bom sentimento, né? A alegria para essa pessoa, tá? Engraçado, é como se ela não soubesse o que você quer com ela. A sensação que eu tenho é essa, tá? Olha só, o rei e a rainha de paus, tá? Essa pessoa que gosta bastante de você, pode achar que vocês dão muito certo e outra, vocês podem ser muito parecidos, tá? Principalmente nessa questão aqui desse comportamento. Você pode estar esperando que ela vá falar com você, ela está esperando que você vá falar com ela para vocês terem certeza de que o outro está interessado, tá? E aí vocês ficam nesse joguinho sem querer, né, inconsciente de, vou esperar a outra pessoa entrar em contato comigo e aí ficam nessa situação aí se maltratando, né? Ó, exatamente aqui, ó, transformação, sofrendo em silêncio. E o 2 de paus, ó, o jogo da espera. Eu sinto que vocês acabam brincando disso sem querer, tá? Porque vocês são parecidos. Me digam aí se é verdade, tá? Que vocês gostam que a pessoa se esforce por vocês para você ter certeza que elas gostam de você. Ou então que às vezes vocês ficam na de vocês para que essa pessoa tome a iniciativa e você saiba que ela tá interessada ou que ela ainda tá interessada e etc, tá? Então eu sinto aqui que vocês realmente podem ser muito parecidos aqui, né? Mas tem aqui, realmente, então, essa pessoa gosta, mas eu sinto que tem uma insegurança grande aqui. Então, sempre que vocês estão afastados, tem aquela dúvida, aquela coisa, aquele sentimento ruim e tal, não sei o que, acha que já acabou, que não vai dar certo, etc. Quando você entra em contato, a pessoa sente ai, que bom, um alívio, tá? Uma paz, ela se reequilibra, né? Deixa o sentimento ruim para trás. E aí fica aquela coisa boa, aquela alegria, aquele sentimento porque tava com saudade e tal, você chegou e etc. Mas aí se vocês se afastam de novo, aí lá vem todo aquele sentimento ruim de novo e eu sinto que é um ciclo isso aqui e eu sinto que isso pode acontecer para você também, tá? Ok, me digam aí se é verdade, se vocês também são assim, tá bom? Mas essa pessoa que gosta muito de você, tá? Só é insegura. Eu sinto que aqui o principal problema é a insegurança, né? Ok. Porque a insegurança acaba provocando esse comportamento de testar o outro, né? E às vezes esse comportamento pode ser mal entendido, tá? Pode ser compreendido como falta de interesse. E aí fica esse ciclo vicioso, né? Então vamos lá, o que essa pessoa realmente sente quando você entra em contato com ela? Estou dizendo triunfo. Como se ela tivesse vencido alguma coisa, né? Ganhei, essa pessoa se sente feliz, é um sucesso, vitória. Então pode ter uma certa competiçãozinha, tá? Entre você e essa pessoa. Ó, no jogo da espera, do waiting game, tá? O jogo da espera aí que vocês ficam brincando talvez sem querer. Então ela se sente triunfante, como se ela tivesse ganhado alguma coisa, né? Ó, marionete. Ó, domination, tá vendo? Vocês podem ser competitivos, né? Vocês podem estar nesse jogo aí sem querer. Essa pessoa se sente como se tivesse ali dominado, entre aspas, né, a situação. Você cedeu e veio puxar assunto com ela primeiro. Então vocês ficam talvez nesse joguinho aí, quem cede primeiro, tá? Ó, introvertido.
Eu sinto que os dois, talvez vocês também, talvez não expressem tão abertamente os sentimentos que vocês sentem, o que vocês querem um pelo outro, e aí fica esse jogo de mistério, de não compreender, e é o que gera insegurança, né, gente? Ó, estranho, desconhecido, eu sinto que, problemas de visão, eu sinto que é muito essa sensação de não saber onde está pisando, sabe? Eu sinto que essa pessoa, quando você vem falar com ela, né, ela sente essa sensação de triunfo, principalmente porque enquanto você estava longe de triunfo, como se você tivesse cedido, né, por causa dessa questão do jogo, da competitividade que eu sinto que pode existir entre vocês, mas enquanto você não estava falando com essa pessoa pode saber, tipo, não sabe o que esperar, sabe? Fica ali achando que acabou e não sabe se você vai entrar em contato ou não, sabe? Fica pisando em ovos. Eu sinto que é mais ou menos isso aqui. Ó, batata, né? O que eu tava falando, evidência, tá? Então, quando você vem falar com ela, ela sente, ó, como se ela tivesse uma evidência de que você gosta dela, como se ela tivesse uma prova de que você tem interesse nela, tá? Então acaba ficando esse sentimento, esse relacionamento meio complicado, porque fica um jogo inconsciente de poder aí, de competição entre um e outro, e se vocês dois são realmente assim, se sentem inseguros sobre o sentimento do outro, aí cada vez cada um demonstra menos, aí fica esperando o outro agir para ter a prova que o outro gosta. Aí imagina essa dinâmica dos dois lados, acaba que um fica esperando pelo outro e fica uma insegurança generalizada, uma dúvida generalizada, e acaba se. Ou um dos dois enche o saco, ou acaba entendendo que o outro não tem interesse, entende? Então eu sinto que vale a pena refletir sobre isso, se essa dinâmica que realmente existe. Olha a teimosia, os dois podem ser teimosos, né? Aliás, saindo a rainha e o rei de paus aqui, vocês podem ser arianos, leão, sagitário, leoninos, sagitarianos, né? Ó, teimoso. Pessoal teimoso aqui, tá? E aqui, ó, trap, que é armadilha, né? Ó, vocês querem, ó, allure, eu esqueci a palavra em português, mas fazer atrair, tá? Fazer com que a pessoa venha até você. Entende? Ó, trick é um truque, né? Você faz ali alguma coisa. Então eu sinto que realmente vocês podem estar aí nesse joguinho de poder, de conquista, ou de quem demonstra mais interesse antes, quem cede primeiro, tá? Então eu sinto que vale a pena refletir. Mas respondendo a pergunta, essa pessoa sente o quê? Realmente, quando você entra em contato, alívio. Alívio, paz, felicidade, alegria, porque como se tivesse ganhado uma luta, porque você cedeu, mas ela se sente bem porque ela tem uma prova de que você ainda gosta dela, tem uma prova de que você tem interesse nela, tá? Que ela não que é equilibrado, assim, que é recíproco, né? Que você também gosta dela e tal, porque na maior parte do tempo essa pessoa tem dúvidas. Ela não sabe o que você quer, ela fica angustiada, ela sempre acha que você vai embora, que você tem outras pessoas e etc. Tá bom? Então, é isso que eu vejo aqui pra vocês esse grupo número 2. Se não ressoou, dá uma olhadinha na opção número 1, mas se ressoou, se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!